Aqui, nesta casa eu me encontrei. A partir de agora, entra no ar, por esta emissora, o programa Cirurgia da Alma, do Centro Espírita Mensageiros da Luz, da casa de Josué Arapiraca, aqui em Santo Estevão. O programa que vai mudar a sua vida. Apresentação, Sérgio Vieira. Muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Bom dia, ouvintes do programa Cirurgia da Alma. Estamos iniciando neste domingo mais uma série desse programa que irradia cultura, um programa de conteúdo, um programa de ensinamentos educativos. E nós estamos aqui para abraçar todos nesse domingo lindo. Bom dia, Ana. Bom dia, JR. Um abraço para a dona Lindy Bastos, que é a presidente do Centro Espírita Mensageiros da Luz, Casa de Arapiraca. Nesse dia, queremos reverenciar a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, aos nossos queridos irmãos Josué Arapiraca, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Herman Defu e toda a equipe espiritual da Casa Espírita Mensageiros da Luz, Casa de Arapiraca. Queremos lembrar a todos vocês que o programa Cirurgia da Alma, apesar do recesso do Centro Espírita, ele vai continuar semanalmente, não vai haver nenhuma interrupção. Então estaremos juntos durante todo o final de ano. Queremos lembrar também a todos vocês para acessarem o programa através do YouTube, pesquisando Mensageiros da Luz de Santo Estevão. E não esquecer de dar o like, todo mundo dando like, para que possamos ter uma ideia sobre a audiência do programa, se estamos realmente no caminho certo. Queremos lembrar também que o Facebook é Centro Espírita Mensageiros da Luz Santo Estevão, não tem o DI. Nesse instante, vimos também lembrar a todos vocês que o Natal representa a nossa ida ao encontro do outro. Portanto, não há Natal se nossos corações não estão desarmados e municiados pelos bons sentimentos de amor, de paz, de harmonia, né? Sentimentos sinceros. Então, não há esse Natal se não há essa condição. E, sobretudo, observa-se o despertar de toda uma comunidade para o Espiritismo, que vem mostrar a verdadeira solução dos nossos problemas, né? As pessoas que estão com depressão e se curam, as pessoas que estão doentes ou com órgãos deficitários e se curam, e o ensinamento, como fazer para não adoecer, porque Jesus não criou doença nenhuma. Então, nós precisamos entender que as doenças foram criadas por nós. E também a notícia positiva do despertar da consciência de toda a população de Santo Estevão, que tem nos ligado, e dizer que realmente há esse despertar, há esse problema consciencial, que a sociedade toda está voltada agora para o Espiritismo, porque já entendeu que tem que haver a verdadeira conquista, a conquista da verdade que Jesus nos prega. Sem essa verdade, não há felicidade. A felicidade não passa por outro caminho. Então, convidamos todos vocês para virem conhecer a Casa Espírita Mensageiros da Luz, a Casa de Arapiraca, essa casa que hoje está falada em várias cidades do Brasil, essa casa que é frequentada por várias pessoas de Salvador, que saem de Salvador, onde tem vários centros, para vir conhecer a Casa de Arapiraca. Pessoas que saem de várias cidades do interior, de Juazeiro, Petrolina, Aracaju, pessoas de Goiânia, né, de Feira de Santana, Riachão do Jacuípe,
e de tantos outros lugares que a gente não se recorda nesse instante, né? Inclusive cidades fora do país que fazem contato, que acompanham a Casa de Arapiraca pelo Facebook, pelo YouTube. Então, venham conhecer, não façam julgamentos. Todo julgamento volta contra você mesmo. E Jesus não prega isso. Não podemos fazer julgamento daquilo que não conhecemos. Venham conhecer a Casa de Arapiraca. Venham conhecer aquele templo santo de Jesus, o templo santo da Virgem Maria Santíssima. Muito obrigado, meus irmãos. Hoje queremos reverenciar a Virgem Maria Santíssima, a maior educadora que passou no planeta Terra. Devemos a ela respeito, reverência, submissão. Acreditamos sinceramente que apenas e exclusivamente a desinformação pode levar alguém a pensar diferente. Mas o estudo, a cultura e o conhecimento representam a luz para a humanidade, transformando-a positivamente. Vamos ouvir agora um áudio do pastor da Igreja Evangélica em Cristo, que fica em São Paulo, onde ele cita a visita à igreja de Nossa Senhora Aparecida, acompanhado do padre Marcial. Observem o que o pastor relata, com elegância, com bondade e amor no coração, com educação, mostrando sua evolução em relação à Virgem Maria Santíssima. Vamos ouvir. A palavra que não quer calar. Que tem acompanhado essa caminhada ao longo dos últimos 10 anos, aquela que foi talvez a maior lição desses 10 anos de caminhada no Em Cristo. Eu digo, para mim foi a maior lição, mas eu creio que para vários de nós também. Para muitos de nós, antes de nós começarmos essa caminhada, os católicos eram idólatras, eram adoradores de Maria, entre aspas, não é? Era como nós falávamos. Era assim que muitos de nós víamos os nossos irmãos, a tal ponto que para muitos de nós era impensável chamar os católicos de irmãos. A caminhada mostrou o tamanho gigantesco do nosso equívoco, do nosso engano. Estou falando em nome dos evangélicos, e especialmente da minha experiência. Agora, gente, nós aprendemos que a gente estava errado da maneira mais doce possível. Entendem isso? Há várias maneiras de se aprender. Há maneiras duras de se aprender, não é? Há maneiras difíceis de se aprender. Nós fomos presenteados no Em Cristo, porque nós aprendemos da forma mais doce possível, vendo as lágrimas do nosso irmão em oração, ali do lado. Um evangélico com um católico do lado, vendo que aquele católico chorava com mais facilidade diante de Deus do que ele mesmo. Aprendendo não de forma intelectual apenas, uma preleção, mas pela vivência direta. Por exemplo, que o lugar de Maria na vida dos nossos irmãos católicos nunca ameaçou um lugar prioritário ocupado pela Santíssima Trindade. Vendo que Maria funciona para os nossos irmãos católicos exatamente naquele papel que o Evangelho atribui a ela, que é o papel de dizer aos homens, apontando para Jesus, como diz João capítulo 2, versículo 5, fazei tudo o que ele vos disser. Esse é o papel de Maria. Perdi a conta de quantas vezes falei isso aqui, e vou repetir outra vez, e pelo jeito vou falar disso até o fim da minha vida, enquanto estiver com vocês aqui. Quem me conhece bem sabe qual é o momento que me vem à memória quando eu falo sobre isso. Aquele momento inesquecível em que o padre Marcial, quem não conhece vai conhecê-lo amanhã aqui, nos conduzia, um grupo de católicos e de evangélicos, por dentro da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, e interpretava para nós o riquíssimo discurso simbólico que é aquela basílica. Porque aquela basílica não é um prédio, é um discurso. Entendem isso? Um discurso. Um discurso mistagógico, um discurso simbólico. Os elementos todos são um eloquente discurso que quem não entende não sabe. Mas uma vez que nos é explicado, nós conseguimos compreender aquele discurso. Eis as palavras do padre Marcial.
Primeiro ele começou se referindo a Maria do jeito que Lutero se referia a Maria. Isso para um evangélico já tem uma importância, né? Saber que o padre está falando de Maria usando uma frase luterana. Lutero chamava Maria de a primeira discípula de Jesus Cristo. O padre Marcial nos disse naquele dia: onde Maria está na igreja? Imagine, gente, quem conhece a Basílica de Aparecida vai imaginar, nós estamos dentro da Basílica. O novato aqui que nunca tinha entrado lá, procura para todos os cantos onde é que estava a imagem de Aparecida, e não via, não achava em lugar nenhum. Na minha concepção ela estava no altar, eu olho lá, o altar no centro da Basílica, vazio, uma cruz vazada, pendurada em cima do altar. Eu queria saber onde é que estava a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E o padre Marcial responde: onde Maria está na igreja? Como primeira discípula, Maria está na porta da igreja, a mais bem-aventurada entre as mulheres da Bíblia, olhando para o altar no centro onde está Cristo. É esse o lugar de Maria na igreja. Essas não são palavras de um evangélico, são palavras de um padre católico, expressando a doutrina católica sobre Maria. Nós não sabíamos disso, por isso não entendíamos os católicos, por isso não compreendíamos a devoção mariana, porque não conseguíamos olhar pela perspectiva correta. Para muitos de nós antes, os católicos eram aqueles que nunca liam a Bíblia. Era assim que os evangélicos pensavam. Que surpresa nossa ao vermos que em qualquer missa se leem mais porções da Escritura do que em muitos dos nossos cultos evangélicos. E me permitam dizer que se lê cada vez menos a Bíblia nos cultos evangélicos. Às vezes até mesmo nas pregações a Bíblia não é lida. Que surpresa a minha ao ver como os salmos estão presentes nas orações litúrgicas, em especial na liturgia das horas, que eu passei a orar. Eu oro salmos na liturgia das horas. Como aconteceu comigo, muita gente teve que renunciar à concepção que tinha, totalmente errada, de que os católicos não davam importância à Bíblia. Queridos, mudar o nosso olhar sobre o outro é sem dúvida um grande desafio. Editorial com Sérgio Vieira. No editorial de hoje, nós não vamos falar sobre temas específicos, meus caros ouvintes do programa Cirurgia da Alma. No editorial de hoje nós vamos conversar, vamos contar histórias mediúnicas, né? Porque as pessoas têm curiosidade de saber como é que funciona o espiritismo, como é que funcionam essas questões mediúnicas, né? O que é um médium, né? O médium, ele é, como o próprio nome diz, um intermediário entre o plano espiritual e o plano físico. Ele apenas recebe as mensagens, as intuições, as sugestões da espiritualidade e ele decodifica para o nosso entendimento. Então, esse é o médium, né? E nós temos a história, meus irmãos, interessante para que vocês avaliem a gravidade das coisas, a gravidade do que representam as energias, né? E todos nós somos energias, todos nós somos formados de átomos. Tudo que você olhar e enxergar no campo físico são átomos. As pessoas, os imóveis, os automóveis, tudo é formado por átomos, né? Então, a gente precisa entender a importância da energia, né? E um médium, esses casos que eu vou contar aqui são casos reais. Um médium, ele foi dar uma palestra em São Paulo e às 10 horas da noite ele foi dormir. E no apartamento do hotel ele não conseguia dormir. Ele ficou muito, instável. Ele sentia algo diferente. Ele não conseguia realmente relaxar para dormir. E ficou sentado e fez 3 vezes o Evangelho. Invocou a espiritualidade para vir auxiliá-lo, invocou sua mentora para que ela viesse em seu auxílio. Ele disse: algo está acontecendo no plano espiritual e ninguém me fala nada, eu não entendo o que está acontecendo. E ele não conseguia dormir, realmente ele estava muito inquieto. E ficou a noite toda sem dormir. Às 6 horas da manhã, a mentora dele apareceu e ele questionou a mentora: mas a senhora agora que aparece? Eu passei a noite toda aqui acordado, chamei por vocês, pedi auxílio, fiz 3 vezes o Evangelho. Ele falou: pois é, meu filho, mais um ensinamento para você.
Mas do que se trata? Ela se trata do travesseiro. Como travesseiro? Meu filho, você está vendo aquele travesseiro ali onde você botou a cabeça? Ontem, antes de você estar nesse aposento, dormiu aqui um senhor que estava com pensamentos suicidas. E ele deixou essa energia no seu travesseiro. Então, houve um choque de energia entre a sua energia e a energia do travesseiro que não permitia que você conseguisse relaxar para dormir. Vocês vejam a gravidade, como a gente interage com as energias e muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo, né? Às vezes você entra num apartamento de um hotel ou em determinado ambiente, você sente uma irritação, você começa a se desentender com alguém, você fica violento e você não sabe por que aquilo está acontecendo, né? Tem um outro caso também, meus irmãos, interessante. O pai de um médium, ele tinha uma mediunidade muito, assim, de uma sensibilidade muito grande. Mas ele enveredou pelo caminho da bebida, se tornou alcoólatra e a espiritualidade cortou a mediunidade dele, caçou a mediunidade dele. Então, um dia ele vinha com o filho, que também era médium, no carro, numa autoestrada, e de repente o filho viu ele cair com o busto em cima do volante e o carro ficar praticamente sem o comando, né? Porque era como se ele tivesse desmaiado. E de repente ele vê aquele corpo que estava inerte em cima do volante recobrar-se, adotar a postura do motorista no encosto e assumir a direção do carro, encostar o carro e frear. Quando ele olhou, era a mentora dele que havia assumido o controle do carro através daquele corpo inerte. O pai dele tinha falecido na direção do carro. Então, ele pensou assim: veja só, se mulher encarnada não sabe dirigir, imagine mulher desencarnada. E aí, ele tomou as providências e tal e ficou nisso, né? Ele foi cuidar do sepultamento do pai. Passado alguns meses, ele vinha numa autoestrada com os 2 filhos e a esposa, quando caiu um dilúvio. Era uma chuva muito forte, ele começou a ficar em pânico e chamou pela mentora. Aí a mentora apareceu e falou assim: ô meu filho, eu não entendi por que você está me chamando. Porque outro dia você falou assim: se mulher encarnada não sabe dirigir, imagine desencarnada. Eu não sei para que você está me chamando. Então você veja que os espíritos captam o mínimo do seu pensamento. Esse é mais um ensinamento para a gente, né? Tem um outro fato. Nós temos um espírita militante, ele tem mais de 10.000 palestras proferidas, inclusive a nível internacional. E esse espírita, ele foi visitar Chico Xavier. E quando ele se aproximava da casa de Chico Xavier, naquela época Chico estava vivo ainda, ele de longe ouviu tocar um bolero dentro do centro, né? Era no centro espírita de Chico. E ele ouvindo aquele bolero, ele falou: não estou entendendo nada, mas não vou fazer julgamentos, eu nunca vi bolero dentro do centro. E lá chegando estava Chico psicografando, uma fila enorme para ele atender, e o bolero tocando. Em um determinado momento, ele se aproximou do presidente da casa, que era um senhor de idade, amigo de Chico, perguntou: o que está acontecendo com esse bolero? Aí eu, sabe o que é? Emmanuel, que é o mentor de Chico Xavier, pediu para colocar esse bolero. Mas por quê? Porque as pessoas ficavam emitindo pensamentos enquanto Chico psicografava, estava interferindo no processo mediúnico. Então ele pediu para colocar o bolero porque as pessoas começaram a se desligar de Chico e elas diziam: essa música é do meu tempo, essa música como eu gosto dela, e começaram a esquecer de Chico, para que Chico pudesse não sofrer interferências através dos pensamentos das outras pessoas. Então isso é mais uma prova
do que falamos a respeito das energias, a força do pensamento, como ela interage, e como ela interage pode ser negativamente, pode também ser positivamente, se você souber conduzir os seus pensamentos. Orai e vigiai os pensamentos. Você pode ser feliz com pensamentos salutares. Então, esse é o recado que essa história nos mostra sobre as questões energéticas, né? Também nós tivemos uma entrevista com Chico Xavier e no programa Cirurgia da Alma, e perguntamos a ele o que acontece quando as pessoas deixam o corpo, que elas entram na espiritualidade. Ele respondeu: olha, meu filho, isso é muito relativo, mas eu vou lhe falar em linhas gerais. Em linhas gerais, o espírito, ele fica voltado para os problemas terrenos, para o apego, ele fica ligado aos problemas familiares, aos problemas financeiros, aos problemas materiais, muitas vezes preocupado com a decomposição do corpo. E o que acontece? Essa energia toda se volta para ele, o envolve, e ele fica muito atordoado. E esse atordoamento demora um pouco, né? Então, é isso que acontece por conta dos nossos pensamentos. Mais uma vez, os pensamentos, as preocupações atormentando o espírito, né? Então, é mais uma história, né? Essa feita narrada por Chico Xavier, já na condição de espírito, que nos traz essa notícia sobre o que acontece quando desencarnamos, né? Aconteceu um fato real em Salvador. Um militar chegou em casa, assassinou o filho e a esposa. Nós estávamos no Centro Espírita Mensageiros da Luz e uma médium que não sabia de nada dessa história recebe esse espírito. E ele estava sofrendo muito, ele chorava muito. E ele dizia que fez aquilo porque ele achava que iriam estar juntos no plano espiritual, ele, o filho e a mulher, e que agora ele não conseguia encontrar ninguém, e que ele estava com muita saudade do filho e da mulher. Então, vejam, meus queridos ouvintes, os equívocos, né, que são praticados sem o conhecimento das leis espirituais, das leis divinas, né? E a pessoa comete um suicídio achando que vai se encontrar com os familiares, inclusive assassinando os próprios familiares. Então, isso não vai ocorrer nunca. A condição é outra, né? O ato foi extremo, violou as leis divinas, e isso não vai beneficiar ninguém. Não vai haver mérito nenhum nisso. Também nós queremos dizer a vocês que a maioria das pessoas, quando desencarnam, isso é um percentual muito alto, elas não vão para a espiritualidade, elas ficam na Terra. Elas ficam perambulando pela Terra. Elas ficam nas casas, elas vão para o trabalho, elas ficam passeando nas ruas e tudo. Só que isso tem um ônus muito grande, porque ela vai desprendendo energia. Enquanto ela não é atendida na espiritualidade, enquanto ela não vai se cuidar, ela vai liberando energias e vai ficando cada vez mais fraca. E a maioria, quando é acolhida em estado deplorável, em estado muito difícil, com as energias esgotadas, em grau de alto sofrimento, por conta dessa insistência em não seguir as orientações da espiritualidade e buscar o seu melhoramento, o seu atendimento nos hospitais espirituais, né? Então temos essas situações, né? E também os espíritos, esses espíritos mesmo que nós falamos agora, eles reclamam que estão com medo dos seres encarnados. Por que eles estão com medo? Porque existe uma lei chamada lei da atração. Então, os iguais atraem seus iguais. Então, espíritos que estão muitas vezes passando, eles são sugados pelo pensamento dos encarnados. E sua cabeça cola na cabeça do encarnado, e muitas vezes isso causa desconforto ao espírito. Então eles reclamam, dizem que eles estão com medo das pessoas encarnadas.
vocês vejam a situação. Os encarnados com medo dos obsessores e os espíritos com medo dos encarnados por causa justamente do processo obsessivo do encarnado para com o ser espiritual, o ente espiritual. Então, a gente precisa entender essas coisas. Vamos também falar hoje sobre as nossas dores, né? Porque todos nós temos dores, né? E a gente às vezes se pergunta: meu Deus, por que tanta dor, né? E tem a história daquela pessoa que, quando estava encarnada, né, ela passava por alto grau de sofrimento, né? À noite, quando ela desdobrava, ela ia para o plano espiritual e tinha consciência da necessidade da dor. Quando estava durante o dia, ela pedia a Jesus, dizia que não aguentava mais, que aliviasse o sofrimento, ele orava, suplicava. E quando estava desdobrado, dizia a espiritualidade: não tirem o sofrimento não, porque senão vocês vão acabar comigo, eu preciso dele. Então, vocês vejam como a questão da consciência, né, a visão na mudança do plano, como ela se altera totalmente. Então, muitas vezes nós reclamamos das dores aqui, mas essas dores são essenciais. Então, quando nós daqui partimos, nós vamos entender a importância daquelas dores que muitas vezes nós suplicamos que fossem tiradas de nós. Nós devemos agradecer a Jesus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele não nos abandona. Ele conhece a todos nós, sabe das nossas necessidades. Então, precisamos entender a dor que Chico Xavier chamava como minha irmã dor. A dor é o despertar necessário para a consciência. Através dela você se reencaminha, você muda todo o circuito que você está percorrendo equivocadamente, né? Então, precisamos entender tudo isso, né? E gostaria de dizer a todos vocês que hoje nós vamos veicular uma música em homenagem à mãe de todos nós, a esse ser extraordinário, o maior ser que já passou no planeta, a Virgem Maria Santíssima, né? A maior educadora, que usou de todo o aparato psicológico, né, para entender o Mestre Jesus. Imagine ser a mãe de um ser com um potencial extremo de inteligência. E a Virgem Maria Santíssima cumpriu seu papel com brilhantismo, com amor. E jamais ela procurou divulgar os seus atos. Agiu sempre no anonimato, como inclusive a veiculação do áudio do pastor, né, o pastor da igreja em Cristo, que fica em São Paulo, ele falando do encontro dele com o padre Maciel. Inclusive se deslocaram até a igreja de Nossa Senhora Aparecida. Então vocês precisam ouvir esse áudio e entender como o ser humano desenvolvido, que tem conhecimento, que estuda, que pesquisa, né, que se aprofunda, né, na Bíblia, no estudo da Bíblia, no estudo do Evangelho, como ele consegue enxergar a verdade, né? E a gente precisa entender, né, que Nossa Senhora é um ser extraordinário, que nós não reunimos nenhuma bagagem para avaliarmos Nossa Senhora. Quem somos nós, pobres seres errantes, tão distantes daquela luz, né? E ainda queremos emitir juízos de valor. Então, isso é pensamento equivocado, trata-se de desinformação, que a Virgem Maria Santíssima perdoa, porque ela é todo amor e bondade, entende a limitação daqueles que muitas vezes até ofendem, né? Então, é uma falta de desenvolvimento do ser humano, é um primitivismo, né? Você não reconhecer
a Virgem Maria Santíssima como um ser de extrema bondade, amor e evolução. É responsável pelas nossas alegrias, é responsável pela nossa felicidade, que nos acalenta no seu colo sagrado nos momentos difíceis. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Permita-me, Padre Zezinho, interrompê-lo, mas não podemos deixar de lembrar que Maria é símbolo do amor maior, símbolo de pureza e elevação, símbolo de compreensão da limitação humana e da informação equivocada. Enfim, resumo do amor grandioso que perdoa. Maria, a maior educadora que passou no planeta Terra. A mãe de Jesus, mãe desse ser extraordinário que representa a essência da nossa vida. Obrigado à Virgem Maria Santíssima por você existir em nossos corações como símbolo do amor universal. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou. Um sonho de mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, nós temos mãe. Sim, nós temos mãe. Sim, nós temos mãe.
bloco, Sementes de Amor, com a reflexão do dia. Bom dia, meus irmãos, muita paz, muita luz para todos vocês. A reflexão de hoje é uma reflexão muito bonita, muito profunda, e eu gostaria que todos vocês prestassem bastante atenção e refletissem. O fundo da piscina. Um excelente nadador tinha o costume de correr até a água e de molhar somente o dedão do pé antes de qualquer mergulho. Alguém intrigado com aquele comportamento lhe perguntou qual a razão daquele hábito. O nadador sorriu e respondeu: há alguns anos eu era um professor de natação. Eu os ensinava a nadar e a saltar no trampolim. Certa noite eu não conseguia dormir e fui até a piscina para nadar um pouco. Não acendi a luz, pois a lua brilhava através do teto de vidro do clube. Quando eu estava no trampolim, vi minha sombra na parede da frente. Com os braços abertos, minha imagem formava uma magnífica cruz. Em vez de saltar, fiquei ali parado, contemplando minha imagem. Nesse momento, pensei na cruz de Jesus Cristo e em seu significado. Quando era criança, aprendi que Jesus tinha morrido na cruz para nos salvar pelo seu precioso sangue. Naquele momento, as palavras daquele ensinamento me vieram à mente e me fizeram recordar do que eu havia aprendido sobre a morte de Jesus. Não sei quanto tempo fiquei ali parado, com os braços estendidos. Finalmente, desci do trampolim e fui até a escada para mergulhar na água. Desci a escada e meus pés tocaram o piso duro e liso do fundo da piscina. Haviam esvaziado a piscina e eu não tinha percebido. Tremi todo e senti um calafrio na espinha. Se eu tivesse saltado, seria meu último salto. Naquela noite, a imagem da cruz na parede salvou a minha vida. Fiquei tão agradecido a Deus que ajoelhei na beira da piscina, confessei os meus pecados e me entreguei a Ele, consciente de que foi exatamente em uma cruz que Jesus morreu para me salvar. Naquela noite, fui salvo 2 vezes e para nunca mais me esquecer. Sempre que vou até a piscina, molho o dedão do pé antes. Deus tem um plano na vida de cada um de nós e não adianta querermos apressar ou retardar as coisas, pois tudo acontecerá no seu devido tempo. E esse tempo é o tempo dele e não o nosso. Um grande abraço. Que Deus ilumine todos vocês. Muita paz. A palavra que não quer calar. Sabedoria indígena. Nós, os índios, conhecemos o silêncio. Não temos medo dele. Na verdade, para nós, ele é mais poderoso do que as palavras. Nossos ancestrais foram educados nas maneiras do silêncio e eles nos transmitiram essa sabedoria. Observa, escuta e logo atua, nos dizem. Esta é a maneira correta de viver. Observa os animais para ver como eles cuidam de seus filhotes. Observa os anciãos para ver como se comportam. Observa o homem branco para ver o que querem. Sempre observa primeiro com o coração e a mente quietos, e então aprenderás. Quando tiveres observado o suficiente, então poderás atuar. Com os brancos é o contrário. Vocês aprendem falando, dão prêmios às crianças que falam mais na escola. Em suas festas, todos tratam de falar. No trabalho, estão sempre tendo reuniões nas quais todos interrompem a todos e todos falam 5, 10, 100 vezes. E chamam isso de resolver um problema. Talvez o silêncio seja duro demais a vocês, porque mostra um lado que não quereis ver. Quando estão numa habitação e há silêncio, ficam nervosos, precisam preencher o espaço com sons. Então falam compulsivamente, mesmo antes de saber o que vão dizer. Vocês gostam de discutir. Nem sequer permitem que o outro termine uma frase, sempre interrompem. Para nós,
Isso é muito desrespeitoso e muito estúpido, inclusive. Se começas a falar, eu não vou te interromper. Te escutarei. Talvez deixe de escutar se não gostar do que estás dizendo, mas não vou te interromper. Quando terminares, tomarei minha decisão sobre o que dissestes, mas não te direi se não estou de acordo, a menos que seja importante. Do contrário, simplesmente ficarei calado e me afastarei. Terás dito o que preciso dizer, mas não há mais nada a dizer. Mas isso não é o suficiente para a maioria de vocês. Deveríamos pensar nas palavras, como se fossem sementes. Deveriam plantá-las e permiti-las crescer em silêncio. Nossos ancestrais nos ensinaram que a terra está sempre nos falando e que devemos ficar em silêncio para escutá-la. Existem muitas vozes além das nossas. Muitas vozes. Só vamos escutá-las em silêncio. Não sofremos de falta de comunicação, mas ao contrário, sofremos com todas as forças quando nos obrigam a nos exprimir, quando não temos grande coisa a dizer. Sabedoria indígena. Conversando comigo. Bom dia, prezados ouvintes da Rádio Paraguaçu. Bom dia, Sérgio. Bom dia, irmãos da Mensageiro da Luz. Bom dia a todos os nossos ouvintes que estão agora ligando o rádio e assistindo Cirurgia da Alma. Aqui Ana Regina, do Conversando Comigo. Na última sexta-feira foi dia de finados, e muitas pessoas perguntam o que pensam os espíritas sobre o dia de finados, né? Nós sabemos que finado é um sinônimo de dor no dia, é a dor da perda, é intensa, a gente sabe. A gente lembra do aniversário de morte, aniversário de casamento, e a ausência e a lembrança de todo dia daquela pessoa que a gente ama. Que a gente ama, acostuma com a presença, com os costumes, e o amor cresce, e a perda faz a gente sofrer. Mas ir ao cemitério é um ponto a ser discutido. Para outros, o dia de finados é um dia de alegria. Tem países que festejam, né, o dia. E, por exemplo, no México é dia de festa. Os hindus fazem a celebração e encaixa com o espiritismo, com outras religiões, porque eles enterram as pessoas na esperança que as pessoas renovem. É um culto de respeito muito antigo nesses países, e é interpretado como uma coisa serena, como se fosse uma semente. Eles enterram com o intuito e a finalidade que brote. E a gente, pensando bem, há de brotar para a vida eterna. Então, eles pensam, agem de uma forma um pouco diferente, mas que tem a mesma finalidade. Enterram ali no intuito de ser aquela semente que vai brotar ou que vai renascer. Então, é de desencarnado, o encarnado ao desencarne, não é isso? Então, a ideia de finado foi um costume da Igreja Católica, certo? Nós ficamos ausentes de trabalho, dia de finados, tem essas conveniências, homenagem aos nossos parentes. Isso é um chamado de respeito, nos mostra que morrer não se acaba. Então, mais uma vez, chega perto do espiritismo. A morte não acaba. A gente segue uma vida, né? A gente vai renascer como a semente que os hindus plantam, não é isso? Então, a morte não acaba. Isso quer dizer que o espírito é eterno. O espírito não morre, ele vai vir muitas vezes. Mas o que representa o dia de finados? Representa essa lembrança. A gente escolher aquele dia para a gente lembrar dos nossos antepassados, e cada um com a sua filosofia, com a sua crença, com os seus costumes, prestar homenagem
aos seus entes queridos, né? É importante ir ao cemitério, para nós espírita não representa nada, porque o cemitério, quem tem costume de ir, tudo bem, é um local de respeito, mas ali não tem nada, porque a gente acredita que quem vai para a eternidade é o espírito, e ali só ficou o corpo, só ficou a matéria, e a matéria fenece, não é verdade? Mas quem tem costume, vai, é um costume que tem a família ir, levar flores, chorar, tudo bem, lembrar. Como lidamos com a morte? A morte, para uns, como eu falei, é um festejo, para outros é tristeza, para outros é lembrar, né? Como se diz assim, nós devemos orar. A oração é importante nesse sentido. No dia de finados, a gente escolhe aquele dia para a gente orar pelos nossos antepassados. E a oração, eu estava vendo uma palestra de um espírita, achei muito interessante. Ele disse que a oração vai direitinho para quem precisa. E a falta dela faz falta a eles também. Então, no dia de finados, nós não só devemos orar por ele, mas conversar, mandar uma mensagem de carinho, de amor, mandar aquele carinho que a gente está guardado junto com a saudade. Saudade sim, tristeza não. Não vamos chorar porque também faz mal para eles, né? Mas esse palestrante falou, que eu achei interessante, que não é só no dia de finados que a gente deve orar pelos nossos entes queridos. Todos os dias eles aceitam a oração. E a oração faz bem. Ele lembrou que no filme Nosso Lar, tinham espíritos que faziam prece aos seus parentes. E eles sentiam-se amados e lembrados. Cada vez que um parente fazia uma prece, ou lembrava dele com carinho, isso parece com José, isso parece com Antônia, isso parece com Delfonso. Eles se sentem amados, sentem-se lembrados. E quando a gente chora, a gente sofre, eles também sofrem, né? Porque tem um período que eles podem ver. Pode até, se Deus permitir, virem aqui visitar a família. Isso já é outro caso, que só quem pode explicar isso é Sérgio, que é best-seller de espiritismo. Depois ele explica um dia isso, né? No dia de finados, os desencarnados acolhem essas preces com todo carinho. Então, gente, vamos além da prece pelos nossos queridos, vamos enviar carinho, mentalizarmos amor, saudade sadia, sem sofrimento, sem choro, porque os nossos entes queridos sentem saudade e sofrem também. A mesma saudade que a gente sente, também sente. Então, o nosso recado de hoje, a pedido das nossas ouvintes que falassem sobre esse assunto, é que podemos orar e lembrar dos nossos entes queridos qualquer dia, qualquer hora, com carinho, com amor, não apenas no dia específico. Esse dia foi criado para isso, não. Nós esperamos que vocês tenham entendido a nossa mensagem, porque os desencarnados recebem com certeza o nosso recado, a nossa mensagem de amor. O Espírito é eterno. Então nós queremos desejar a vocês muita paz, que vocês se sensibilizem, respeitem como as outras pessoas comemoram o dia de finados. Vamos respeitar, né? É justo. E vamos sempre estar orando, sempre estar pedindo, não só para os desencarnados, para os encarnados também, que tem encarnados que precisam muito mais de oração, de compreensão, de entendimento do que os desencarnados. Então está aqui a nossa mensagem, não só de finados, como no dia de todos os santos, que os santos são anjos, são espíritos de luz, que eles abençoem a família de vocês, que guarde, que nos livre do mal, e que o nosso Brasil
caminhe passos largos, firmes, abençoado pela espiritualidade maior. O nosso bom dia e o nosso abraço aqui de Ana Regina. Meus queridos ouvintes do programa Cirurgia da Alma, estamos encerrando nesse instante mais uma série do programa, agradecendo a cada um de vocês, abraçando a cada um, desejando um mundo de felicidades, desejando que tenhamos uma semana de paz, de harmonia, de alegria, que possamos ser felizes hoje, agora, a cada dia, naquele instante. Não deixemos para depois, que possamos dizer às pessoas que gostamos o quanto amamos, porque não sabemos até quando poderemos fazer isso. Que possamos enxergar todas as coisas lindas que Jesus criou para que pudéssemos ver. Veja, os olhos que temos para enxergar todas as coisas belas da vida. Veja as pernas que temos para nos deslocarmos para onde quisermos, o corpo que temos, a nossa saúde. Não vamos adoecer por conta de pensamentos inadequados, em razão de sentimentos inferiores, como o rancor, o ódio, a inveja, o ressentimento, a mágoa, o egoísmo, a vaidade. Vamos tirar todo esse lixo tóxico de dentro de nós e vamos fazer renascer dentro de nós um novo ser, um ser feliz, um ser que sorri para a vida. Então, é isso, a proposta é essa, meu irmão. Venha ser feliz, venha conhecer a doutrina espírita, essa doutrina de amor, essa doutrina de paz, essa doutrina que nos traz a felicidade, que nos mostra de onde viemos e para onde vamos e as nossas responsabilidades. Um abraço para você e uma semana muito maravilhosa para a sua família, com a luz divina na sua casa e o manto da Virgem Maria Santíssima a nos envolver a todos, para que possamos sentir essa energia salutar que vem do alto. Muita paz. Prece final. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine.
quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Você acabou de ouvir o programa Cirurgia da Alma, do Centro Espírita Mensageiros da Luz, da casa de Josué Arapiraca, aqui em Santo Estevão. Obrigado a todos pelo carinho da audiência e na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos de volta. Deus abençoe a todos.